Se você pudesse viajar no tempo 2000 anos no passado, e conhecer um de seus ancestrais, seria capaz de impressioná-los com a tecnologia. Imagine o que alguém que viveu há tanto tempo pensaria do seu celular ou do seu smartwatch. Não deixe que esse pensamento faça você se sentir superior, porque eles poderiam ser capazes de lhe mostrar algumas coisas alucinantes em troca. Neste vídeo iremos conhecer 8 dos misteriosos achados tecnológicos do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Há muita coisa que não entendemos sobre a tecnologia de nossos ancestrais, como você está prestes a descobrir. Vamos agora à nossa relação de 8 dos misteriosos achados tecnológicos do passado. Número 8. Cisternas romanas, Itália. Cisternas pode soar como uma coisa estranha para se entusiasmar, mas supomos que depende das cisternas. Neste caso, estamos falando das antigas cisternas romanas, no mundialmente famoso sítio arqueológico de Cartago, na Tunísia. Essa rede de cisternas, todas com mais de 90 metros de comprimento, e que já foram conectadas ao aqueduto mais longo do mundo, alimentava toda a cidade durante seus anos de pico. É incrível que elas ainda estejam de pé. Ao longo do tempo, elas foram parcialmente destruídas por invasores, usadas como celeiros temporários, estábulos e até como casas durante a Idade Média. No passado, parte das pedras também foi retirada para usar como material de construção. Apesar de tudo, é impossível não se impressionar, ainda hoje, ao entrar nelas e contemplar o tamanho das cisternas. Pensar que pessoas que viveram há mais de 2000 anos construíram essas cisternas, e tinham conhecimento suficiente de hidráulica para conectá-las a uma rede de água ainda maior, é alucinante. Felizmente, o que resta das estruturas agora recebe proteção do governo, para garantir que não sofra mais danos do que já sofreram. Número 7. Escultura, Índia. Vamos ficar na Índia por um momento, porque temos uma escultura muito estranha dentro de um templo para conferir. Este é o templo Panchavarnaswamy, em Tiruchirappalli, e tem mais de 2000 anos. Isso significa que as esculturas em sua parede também têm presumivelmente mais de 2000 anos, e então temos um problema. No templo podemos ver, claramente, a escultura de um homem andando de bicicleta. Isso não deveria ser possível, porque a bicicleta não foi inventada até o século XIX. Ainda assim, não parece haver mais nada que essa escultura poderia representar. Onde quer que essa pessoa esteja sentada, tem duas rodas, raios, um quadro e um guidão. A presença do entalhe de bicicleta dentro do templo permanece um mistério. A única explicação plausível parece ser que o templo foi reformado durante a década de 1920. Foi mais ou menos na mesma época que as bicicletas acionadas por corrente tiveram produção em massa e se tornaram populares, então é possível que um artista da época tenha pensado que era uma boa ideia desfigurar um templo antigo, adicionando um grafite de bicicleta. Porém, essa teoria não é comprovada, e qualquer um pego realizando tal ato de vandalismo provavelmente teria enfrentado consequências terríveis. Número 6. Aqueduto de Patara, Turquia. Os antigos romanos têm boa fama por seus poderosos aquedutos e sistemas de tubulação. Apresentamos agora a rede de tubos de pedra de mais de 22 quilômetros, conhecido Aqueduto de Patara, na Turquia. Alguns registros indicam que a construção do aqueduto ocorreu durante o reinado de Cláudio, porém há certo debate sobre a sua origem. É verdade que a rede de tubos corre entre antigos assentamentos romanos na área, mas há quem acredite que os romanos posicionaram seus assentamentos perto dos canos e os reformaram, em vez de construí-los. Eles realmente não se parecem muito com nenhum outro tubo conhecido construído pelos romanos. Em 1993, um antigo pilar romano foi encontrado em Patara, e sobre esse pilar havia uma série de inscrições detalhando as atividades romanas na cidade. As inscrições mencionam a criação de uma rede viária e a fundação de algumas cidades, mas nada sobre as tubulações. Como os romanos geralmente gostavam de alardear suas próprias realizações, essa ausência de evidências poderia ser reveladora. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que o majestoso aqueduto de Patara seja, na verdade, obra de uma civilização mais antiga. Talvez até mesmo uma que não temos conhecimento.
Número 5. Concreto romano, Itália. Durante os anos de pico de seu império, os romanos dominaram a arte de fazer vidro e concreto. Na verdade, o concreto que eles fizeram é muito superior ao concreto que usamos hoje. O cimento Portland, que é o padrão da indústria hoje, duraria apenas cerca de um século em um ambiente marinho, mesmo que fosse reforçado com vergalhões. Compare isso com os antigos arcos romanos, quebra-mares, aquedutos e outros edifícios, que permaneceram de pé por 2000 anos. Mesmo em água salgada altamente corrosiva, o concreto romano permanece intacto. Isso tudo se deve à maneira como eles fizeram isso. Os romanos combinavam cinzas vulcânicas e cal para criar uma argamassa, depois misturavam-na com rocha vulcânica. Você pode encontrar evidências disso na construção do Panteão e nos mercados de Trajano em Roma. Usar essa mistura significa que o concreto romano que ainda existe hoje está cheio de tobermoritas, eólita e filipsita. Esses minerais chegaram lá quando a água do mar entrou no concreto e reagiu com o cal e as cinzas vulcânicas, criando os minerais interligados e preenchendo os espaços vazios. A exposição à água do mar tornou o concreto mais forte, não mais fraco. Quanto às razões pelas quais não o usamos hoje, é porque ninguém conseguiu acertar a mistura correta desde a queda do Império Romano. Número 4. Artefatos antigos da vila de Lepashi, Índia. A pequena vila de Lepashi, na Índia, não é exatamente um destino turístico mundialmente famoso, mas talvez deveria ser. Há uma enorme quantidade de maravilhas antigas a serem encontradas aqui, e a tecnologia usada para criá-las nunca foi explicada adequadamente. A enorme pegada humana, no início da trilha de Sita, é uma maravilha à parte. Tem 1 metro de comprimento, muito maior do que qualquer pegada humana tem o direito de ser, e suas origens são desconhecidas. Mais estranho ainda, é o pilar suspenso. Esta coluna ricamente esculpida e decorada não toca o chão. Os guias turísticos locais costumam passar um lenço de tecido ou um jornal por baixo dele, para provar que não está preso ao chão, e portanto, parece que está flutuando. Durante os dias do colonialismo britânico na Índia, dizem que engenheiros britânicos tentaram mover a coluna para descobrir o que a manteve no lugar, mas falharam em seus esforços. As leis da gravidade simplesmente não parecem se aplicar a ele. Em outros lugares, existem estranhos padrões de círculos esculpidos em pedra, com círculos menores dispostos em torno de um maior no centro. Presumivelmente pretendem simbolizar algo, talvez o Sol, mas ninguém sabe quem os fez, quando ou como. Número 3. Aço de Damasco, Índia. Se você precisasse de uma espada de alta qualidade durante a Idade Média, insistiria que seu fabricante de espadas fabricasse sua arma com aço Woods, também conhecido como aço damasco. Era conhecido como o aço mais resistente do mundo na época, mas suas origens remontam a muito antes da Idade Média. É outra invenção indiana, e começou lá mais de 1000 anos antes que alguém descobrisse a receita e o processo para prepará-la. O aço de Damasco é um tipo de aço de cadinho, o que significa que é feito derretendo todos os ingredientes juntos em um molde cadinho e, em seguida, despejando-o em um molde. É possível que a palavra voot seja uma corrupção da palavra do sul da Índia uku, que significa aço. O primeiro registro da palavra na língua inglesa vem do final do século XVIII. Até então, os indianos já faziam isso há cerca de 2000 anos. A qualidade do aço indiano é mencionada até mesmo nos registros de Alexandre, o Grande. Acredita-se que o segredo de como fazer aço damasco foi protegido, passado de pai para filho, em vez de ser escrito em qualquer lugar. Isso permitiu à Índia monopolizar a produção e exportação do metal por centenas de anos. Número 2. Disco de ouro de Murdorf, Europa. O disco de ouro de Murdorf, que pode ser encontrado no Museu do Estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, é um artefato arqueológico que passou boa parte de sua história recente sendo muito mal interpretado. O disco redondo plano foi encontrado em um campo por um fazendeiro no leste da Frísia, em 1910. O fazendeiro achou bonito, mas sem valor, e então deu para seu filho como um brinquedo. Não foi até que um antiquário visitou a casa, vários anos depois, que eles perceberam que sua feliz descoberta poderia ser valiosa. O antiquário comprou o disco e o vendeu para uma equipe de pesquisa, que realizou extensas investigações.
De acordo com os especialistas, o artefato tem cerca de 3.500 anos, o que o torna um produto da Idade do Bronze. Também não é um disco decorativo comum. É um antigo calendário astronômico. As marcações no disco mostram os movimentos dos planetas no céu, e o que é realmente fantástico é que existem 9 planetas diferentes registrados. A história nos diz que Urano não foi descoberto até 1781, e Netuno não foi encontrado até 1846, com o planeta não Plutão seguindo em 1930. Incrivelmente, parece que quem fez este disco já os conhecia bem. Número 1. Puquios, Peru. O Peru contém muitos exemplos fantásticos de tecnologia antiga. Então vamos ficar pela região e falar de Puquios. Acredita-se que este sistema hidráulico foi criado pela cultura Nazca, que também foi responsável pelas mundialmente famosas linhas de Nazca. Visto de cima, este local parece uma escultura em espiral, e pode ser interpretado como uma obra de arte, mas serve a um propósito muito mais prático do que isso. As espirais são canais de superfície, levando a reservatórios e aquedutos abaixo do solo. Graças à existência dos Puquios, os povos que aqui habitavam antigamente dispunham de um abastecimento de água com que podiam contar durante a estação seca. Isso era especialmente importante nesta parte do mundo, porque as épocas de seca às vezes duravam mais do que um ano inteiro. Tal é a sofisticação deste sistema hídrico, que os arqueólogos inicialmente assumiram que ele deveria ter sido criado pelos espanhóis, após sua chegada à região, e não pelos povos que aqui estiveram antes deles, considerados primitivos demais para terem vindo com eles. Essa suposição era agressiva e até racista. Os espanhóis usaram esse sistema, mas não o criaram. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 dos misteriosos achados tecnológicos do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!